Olá, eu me chamo Rômulo Stenkoff e essa é minha amiga Vanessa Freitas. Juntos fazemos parte do PIBID de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sob a supervisão dos professores Rosana Pettinati e Roberto Castilho. Hoje vamos falar de um assunto bem legal com vocês e tentar esclarecer todas as dúvidas sobre nomenclatura de hidrocarbonetos com grandes ramificações. Mas antes, vamos rever alguns conceitos e regras sobre esse tipo de nomenclatura, para então entrarmos nas grandes ramificações dos hidrocarbonetos. Mas agora você deve estar se perguntando, afinal, o que são hidrocarbonetos? O que é nomenclatura? Essa é fácil. Os hidrocarbonetos são moléculas formadas por átomos de carbono e hidrogênio. Já a nomenclatura é o nome sistemático de um composto químico, que recebe de acordo com um conjunto de regras dotadas pela IUPAC. IUPAC significa União de Química Pura e Aplicada. Então, saber reconhecer um hidrocarboneto ramificado é muito importante, pois com essa habilidade é possível desenvolver outra, que é realizar corretamente a sua nomenclatura. Mas como saber se ele é ramificado? Calma que eu explico. Os hidrocarbonetos ramificados são todos aqueles cujas cadeias possuem mais de 2 carbonos primários, se abertas, e pelo menos um carbono primário, se fechadas, como neste caso. Vamos observando aqui, cadeia aberta com pelo menos 3 carbonos primários. E agora neste caso, cadeia fechada com pelo menos um carbono primário. A nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados depende do tipo de hidrocarboneto utilizado, em razão da sua localização na cadeia principal. Assim, para definir a nomenclatura para moléculas de hidrocarbonetos, foi estabelecida regras específicas que definem bem a estrutura de cada composto pela IUPAC. Vamos a elas? A cadeia principal deve apresentar sempre a maior quantidade de carbonos participantes nos compostos saturados. Já nos compostos insaturados, a cadeia principal será a que conter uma ligação ou mais duplas ou triplas. Por exemplo, dada uma fórmula estrutural, indique a nomenclatura do composto. Vamos observar aqui essa fórmula estrutural. Então, vamos lá. Inicialmente devemos determinar a cadeia principal do composto, vendo por qual caminho a estrutura terá maior número de carbonos. Se for saturada, ou seja, apenas ligações simples, e se tiver uma dupla ou tripla, ela terá que estar na cadeia principal. Neste caso, é saturada, então temos que procurar o maior número de carbonos. E então, vemos que está aqui. O próximo passo é numerar a contagem dos carbonos da cadeia principal. A regra estabelece que se deve iniciar a contagem pelo lado mais próximo da insaturação ou da ramificação. Então, após determinar a cadeia principal, temos que numerar a cadeia a partir de uma das extremidades, que seja mais próxima da ramificação ou da insaturação. Neste caso, a numeração se iniciará à esquerda, porque temos um radical mais próximo deste lado do que pela direita. Veja que já numeramos a cadeia, porém ainda é preciso saber o prefixo que ela terá. De acordo com o número de carbonos que há na cadeia, assim temos o número de carbonos e o prefixo. Podemos observar que 1, prefixo met, 2, prefixo et, assim como 10, prefixo dec, e assim por diante. No caso do exemplo, o nosso prefixo é ondec. Mas calma que não acabou por aí não, afinal ainda temos que identificar as ramificações, que nada mais é do que o radical que possui uma valência livre e pode se ligar a alguma cadeia carbônica, tornando-se uma ramificação. Assim, ramificação é tudo que ficar de fora da cadeia principal. Logo, temos que saber então quantas ramificações tem com a mesma estrutura do radical e numerar todas. Voltando ao nosso exemplo, perceba que os carbonos 2, 3, 4 e 5 possuem o mesmo radical, assim como os radicais dos carbonos 7 e 9 também são iguais e irão ficar juntos na nomenclatura.
Já os radicais dos carbonos 4 e 8 são diferentes e terão sua posição separados na nomenclatura. Nomeando as ramificações. A nomenclatura de um radical é caracterizada pelo sufixo -il ou -ila. Podemos verificar aqui o exemplo na tabela. Após identificar as ramificações presentes na cadeia principal deste exemplo, onde cada uma das ramificações são indicadas pelo número de carbono onde estão localizadas, assim teremos. Nos carbonos 2, 3, 4 e 5 da cadeia principal, temos o metil. Neste caso, será chamado de tetrametil, pois há 4 na cadeia. Nos carbonos 7 e 9 da cadeia principal, temos o etil. Neste caso, será chamado de dietil, pois há 2 na cadeia. No carbono 4 da cadeia principal, temos um tertibutil. No carbono 8 da cadeia principal, temos um isopropil. Agora que já sabemos a cadeia principal e as ramificações, é hora da construção da nomenclatura. Mas quem vem primeiro, a cadeia principal ou a ramificação? A nomenclatura é formada primeiro pela ramificação e depois a cadeia principal. Mas seguindo os passos que vamos te mostrar agora, não terá como errar a nomenclatura. Vamos pegar a cadeia principal e dividir em 3 partes: prefixo, infixo, sufixo. Assim, a nomenclatura será formada pela ramificação, mais prefixo, infixo e sufixo. Vamos começar agora a formar a nomenclatura do nosso exemplo, juntando todas as etapas que vimos anteriormente. O primeiro passo é a ramificação, onde temos que pôr a posição e o nome das ramificações em ordem alfabética, descartando-se os termos como di, tetra e outros. Então, como vimos agora há pouco, a nomenclatura ficará assim: 4 tertibutil, 7, 9 dietil, 2, 3, 4, 5 tetrametil, 8 isopropil. Lembrando que os números são separados por vírgulas e entre o número e o nome por traços. O segundo passo é colocar o prefixo, que se refere à quantidade de carbonos da cadeia principal, que neste caso é um DEC, pois há 11 carbonos na cadeia principal do nosso exemplo. O terceiro passo é colocar o infixo. Por se tratar de um composto com apenas ligações simples, ele é um alcano, logo o termo será -an. Então, juntando, nós já teremos um decan. O quarto passo é colocar o sufixo, que é de acordo com o grupo funcional exibido pelo composto. Neste caso, pelo exemplo, apresentar apenas carbonos e hidrogênios, trata-se de um hidrocarboneto. Logo, o sufixo terá o termo -o, ficando então um decano. Agora é só juntar todos os passos e saberemos então a nomenclatura do composto, que é 4 tertibutil, 7, 9 dietil, 2, 3, 4, 5 tetrametil, 8 isopropil, 1 decano. Ok, então nós ficamos por aqui. Esperamos ter ajudado. Até a próxima. Tchau!